Nós vamos mostrar para vocês algumas sugestões das receitas mais solicitadas para vocês fazerem no Natal ou Ano Novo. Vamos assisti-las? Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são 200 ml de leite. Nós vamos aquecê-lo, que tem que ser leite morno. 3 ovos inteiros, 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, peneirada, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 3 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de óleo, meia colher de café de sal, 2 colheres de sopa de essência de baunilha, raspas de laranja ou de limão. Se você não tiver raspas de laranja, você pode comprar nas lojas de artigos de festa a essência de panetone e um envelope de fermento biológico instantâneo seco para pão. Usaremos também frutas cristalizadas à vontade, uva passas à vontade e essas forminhas aqui de papel para você colocar o panetone. Você encontra para vender nas lojas de artigos de festas a um preço bem bom, ou então você pode fazer em casa mesmo. É só colar assim o papel. Olha como que é o fundo delas, olha. Muito fácil de fazer. Mas para comprar é muito baratinho. Você pode comprar o cento, pode comprar meio cento, sai a menos de R$10 o cento. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma tigela nós colocamos a farinha de trigo, o açúcar e o fermento biológico seco instantâneo. Esse fermento você encontra à venda nos supermercados, tá? Essa receita é a receita mais fácil que eu conheço de fazer panetone. Não precisa de fazer esponja, é muito fácil mesmo. Agora nós reservamos essa mistura. Em uma tigela menor, nós colocamos os ovos e misturamos bem. Colocamos o óleo, a essência de baunilha, o sal, a manteiga ou margarina e o leite. As raspas de laranja nós colocamos depois. E agora nós vamos misturar bem aqui, tá? Gente, é muito importante o leite estar morno. Não pode ser leite gelado não, tá? Agora nós colocamos as raspas de laranja ou de limão. Agora, aos poucos, nós vamos colocando essa mistura que nós fizemos agora na mistura que está na tigela maior. Tem que ser aos poucos, tá? Não pode jogar tudo de uma vez, não. Nós misturamos todos os ingredientes, os líquidos e sólidos. Agora vamos ficar mexendo aqui até ficar uma massa homogênea. Ô, gente, logo abaixo do vídeo nós vamos deixar o link de votação para vocês votarem em mim, tá? É o Desafio Melios. E vocês votando também estão concorrendo a prêmios. Um dos prêmios é um iPhone 10. Muito bom, gente. Aí, gente, já está quase no ponto. Ela tem que ficar homogênea. É só misturando assim, ó. Eu gosto de mostrar a consistência da massa, porque dependendo da marca da farinha de trigo, ela absorve mais ou menos quantidade de líquidos. Então, se não ficar nesse ponto, você coloca um pouquinho a mais de leite, ou um pouquinho a mais de farinha, para ficar nesse ponto, tá? Colocamos as frutas cristalizadas e vamos reservar um pouco para colocar por cima dos panetonezinhos. Misturamos bem. Tem que espalhar bem, tá? Para não ficar só num canto.
colocamos a uva passa. A uva passa é opcional, tá, gente? Tem gente que gosta, tem gente que não. Misturamos bem. Aí, gente, que massa bonita, olha. Ficou bem misturado. Agora nós vamos colocar nas forminhas. Essa embalagem que nós usamos aqui é de 100 gramas. Nós colocamos somente pela metade, tá? Porque ela vai crescer. Aí, gente, colocamos pouquinho assim em cada forminha, tá? Porque ele vai crescer. Agora vamos colocar em todas as forminhas. Agora nós pegamos as frutas cristalizadas que nós havíamos reservado e colocamos por cima assim, sem misturar, somente para enfeitar, tá? Agora colocamos em uma forma, nós vamos cobrir com pano de prato e vamos deixar descansando por 1 hora. Nesse tempo, ele vai crescer, vai chegar até na borda aqui da forminha, tá? Eu gosto de colocar dentro de um armário, que aí fica bem abafado, quentinho, e ele cresce mais. Quando estiver faltando 10 minutos para completar essa 1 hora em que a massa estiver descansando, nós ligamos o forno para ir aquecendo, tá? Já se passou 1 hora que a nossa receita estava descansando. Olha que bonito, gente, olha como cresceu. Não falei com vocês que ia chegar até na borda? Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 35 minutos. Já se passaram 35 minutos que a nossa receita estava no forno. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito ficou a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Você sabe que já está cozido, que você sente esse aroma delicioso pela casa. Para o lanche, o café da manhã, merenda na escola, encontro de amigos, festa de final de ano. Aqui em nossa cidade, nas confeitarias, eles vendem um panetone desse aqui por R$5. Tem lugares que eles colocam granulados por cima, ganache, chantilly. Você pode colocar a cobertura de sua preferência. É porque às vezes dá vontade de comer um pedaço de panetone e você não quer abrir um grande inteiro. Então você pode comer esse pequeno e saborear ele todo. Dependendo do lugar onde você for vender, pode variar de R$3 a R$8 o preço de cada um. Agora vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Ainda está quente, olha. Olha como fica macio, gente, olha. Bem fofinho. Que às vezes você tá com vontade de comer um panetone, mas não quer abrir um grande, né? Aí um pequeno assim, olha aqui. Olha aqui, gente. Bem fofinho, bem macio, bem cozido. O sabor cítrico da laranja, sabe? É muito bom colocar as raspas de laranja e de limão. Olha aqui. Muito saboroso mesmo, gente. Mesmo quem fala que não gosta de panetone, quando vê esse aqui não resiste, acaba provando e gosta. E assa bem depressa, tá, gente? Dependendo do forno, assa em 30 minutos, 35. Vocês podem aproveitar essa época do ano para fazer, para vender. Ele é muito consumido o ano inteiro, mas agora no Natal e Ano Novo é mais procurado. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são 400 ml de leite comum, 200 ml de leite de coco, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 100 gramas de coco ralado e 2 pacotinhos de 12 gramas cada um dessa gelatina aqui, olha, a gelatina incolor e sem sabor. Tem que ser essa gelatina aqui, tá? Não pode ser a gelatina comum de sabores, não. Tem que ser a gelatina incolor e sem sabor, que ela vai dar consistência à nossa receita. Para a calda, nós vamos usar um copo de açúcar, meio copo de água, 100 gramas de ameixas secas, uma colher de sopa de vinagre branco
Esse vinagre aqui é opcional, mas ele é bom para a calda não açucarar. E vamos usar também 1 colher de sopa de água para colocarmos na calda para ficar na consistência que nós queremos. Usaremos também para a nossa receita uma forma medindo 20 centímetros de diâmetro por 7 de altura. Primeiramente, nós vamos hidratar a gelatina incolor e sem sabor. Na embalagem vem escrito que você coloca 5 colheres de sopa de água para cada envelope. Nós vamos usar 2 envelopes, então a quantidade de água serão 10 colheres. Nós misturamos assim, água em temperatura ambiente, tá? Aí, gente, depois de misturado 10 colheres de sopa de água, ela fica assim, ó. Agora vamos levar ao fogo baixo, na água quente, para dissolver essa gelatina. Em uma panela nós colocamos a água para aquecer. Quando estiver borbulhando, nós apagamos o fogo e colocamos a gelatina incolor e sem sabor, assim para ela dissolver. Essa é a maneira mais fácil que tem para hidratar essa gelatina. Aí, gente, já hidratou a gelatina, olha. Ela fica bem líquida. Não tem caroço, não tem nada. Muita gente fala que é difícil de hidratar essa gelatina. Mas se você fizer direitinho, igual eu estou mostrando aqui, não tem erro não, fica muito fácil de fazer. No liquidificador nós vamos colocar o leite comum, o leite de coco, o leite condensado e o creme de leite. Nós vamos bater por 2 minutos. Colocamos a gelatina incolor e sem sabor e batemos por mais 2 minutos. Agora nós tiramos da base do liquidificador e vamos colocar o coco ralado. O coco ralado nós não batemos não, só misturamos. Com a ajuda de papel toalha, nós untamos levemente a forma. Você pode passar manteiga, óleo. Aqui nós estamos passando óleo, mas bem pouquinho, tá? Pode passar sem susto que não deixa cheiro. Agora nós despejamos na forma. Pode colocar até na beirada assim mesmo, porque não cresce não, tá, gente? Cobrimos com plástico filme. E vamos levar à geladeira por no mínimo 4 horas para ficar consistente. Nós vamos fazer a calda. Em uma panela no fogo baixo nós colocamos a água, o açúcar e o vinagre branco. Misturamos bem. Agora nós colocamos as ameixas secas. Nós vamos deixar no fogo baixo. Nós não mexemos não, tá? Vamos deixar assim até ferver. Aí, gente, já está fervendo. Tampamos a panela e vamos deixar 5 minutos para reduzir e engrossar esse caldo. Já se passaram 5 minutos que a nossa calda estava cozinhando. Agora nós vamos esperar um pouco para ela ficar morna. Depois que ela mornar, é que nós vamos colocar a água fria, tá? Aí, gente, já está morna. Você fica sabendo que ela está morna porque a espuma baixa. Agora que nós colocamos a colher de sopa de água. Essa colher de sopa de água que nós colocamos aqui é uma dica que a minha mãe usava para a calda não endurecer demais quando esfriar. Vamos deixar ela aqui esfriando. Já se passaram 4 horas que a nossa receita estava na geladeira. Ficou bem consistente. A dica é você afastar assim, ó, para entrar ar. Aí solta bem fácil. Olha, gente, que bonito. Viu a facilidade que saiu? Não agarrou. Agora nós vamos colocar a calda. É um lembrete muito importante, gente. Não coloque a calda quente sobre o manjar, tá? Espera ela esfriar bem. Nós colocamos aquela colher de sopa de água. Olha como que ela fica na consistência, olha, fica bem cremosa. Ela pode esfriar que não endurece.
Olha que bonito ficou a nossa receita, gente. Muito fácil de fazer. Nós temos uma receita parecida, mas com outros ingredientes. Na outra receita que nós temos postado no canal, leva amido de milho. Essa não leva. E esse modo de fazer é muito mais fácil. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. Por isso que é importante colocar a gelatina incolor e sem sabor, porque ela ajuda na consistência. E se sobrar, você guarda na geladeira, tá? E a calda você pode fazer a calda de morango, de ameixa, pode colocar somente coco por cima. Fica muito gostoso também. Nós recebemos sugestões para fazer rabanada frita ou assada. Nós vamos fazer as duas maneiras para vocês verem de qual vocês gostam mais. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 300 gramas de pão de sal. O mais usado para essa receita é este aqui chamado de baguete. Mas você pode usar o pão de sua preferência. Usaremos 2 pedaços de canela em pau, 2 colheres de sopa de raspas de laranja, cerejas à vontade para enfeitar, 2 ovos inteiros, uma caixa de creme de leite, 4 colheres de açúcar, 2 copos de 200 ml cada um de leite, o total de 400 ml, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina em temperatura ambiente e 8 colheres de sopa de açúcar misturada em 2 colheres de sopa de canela em pó. Nós vamos cortar os pães em fatias, medindo mais ou menos um dedo de largura. Vamos reservar esse pão fatiado. Vamos fazer a nossa primeira mistura. Em uma panela fora do fogo, nós colocamos os 2 copos de leite, a manteiga ou margarina, o açúcar, a metade das raspas de laranja, porque a outra metade nós vamos colocar na outra mistura que nós vamos fazer. Misturamos bem, colocamos os 2 pedaços de canela em pau. Alguns ingredientes são opcionais nessa receita, mas eles dão um gostinho muito bom, gente. Vamos levar ao fogo baixo e misturamos até ferver, para os ingredientes se agregarem. Quando ferver, nós apagamos o fogo e reservamos essa mistura. Em uma tigela nós colocamos os 2 ovos inteiros e batemos para se desmancharem. Acrescentamos 2 colheres de sopa de leite e as raspas de laranja. Essas raspas de laranja é que sobraram da primeira mistura, lembra? Misturamos bem. Então nós já terminamos de fazer as 2 misturas. Nós pegamos o creme de leite e colocamos a metade em uma mistura e metade na outra. Misturamos bem. Fica um cheirinho bom, gente. As raspas de laranja exalam um aroma delicioso. Nessa parte da receita, nós ligamos o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. E colocamos em fogo baixo, óleo e uma panela para aquecer. Porque nós vamos fazer a rabanada assada e a rabanada frita. Olha como é fácil, gente. Nós pegamos a fatia de pão, passamos rapidamente no primeiro creme. Tem que ser bem rápido, tá? Senão encharca muito. Passamos no segundo creme rapidamente também. Balançamos para tirar o excesso. E colocamos no escorredor, mais uma fatia ao lado da outra, tá? Para não grudar. Viram como é fácil? Nós colocamos na primeira mistura, na segunda mistura e no escorredor. Vamos fazer assim com todas as fatias de pão. Então nós terminamos de umedecer os pães. Lembrando que não colocamos um em cima do outro não, para não agarrar, tá? Nós vamos juntar a forma para colocar a metade para assar. Polvilhamos com açúcar e canela. Colocamos as rodelas de pão, uma ao lado da outra. Polvilhamos com açúcar e canela. E para dar o sabor melhor ainda, podemos colocar algumas raspas de laranja por cima.
Vocês não imaginam a diferença que faz no sabor essas raspas de laranja, gente. Vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média 180 graus por 30 minutos. Enquanto isso, nós vamos fritar a outra metade das fatias de pão. É muito importante o óleo estar na temperatura ideal para receber a fritura, porque se tiver muito frio, a fritura fica encharcada. E se tiver muito quente, queima a fritura. Para testar a temperatura do óleo, nós colocamos um objeto de madeira no óleo. Se borbulhar é que está na temperatura ideal. Colocamos os pães aos poucos. Frita bem rapidinho. Quando estiverem dourados, nós retiramos, balançamos bem para retirar o excesso e colocamos em papel toalha para absorver o óleo. Então nós terminamos de fazer as rabanadas fritas e assadas. Olha as raspas de laranja aqui por cima, gente. Olha como ficou linda a nossa receita. Você pode decorar com cerejas, com uva passas, polvilhar com açúcar e canela e com as raspas de laranja. Ficam lindas e muito saborosas. Agora vamos mostrar para vocês como elas ficam. Esta aqui é a frita, crocantes por fora e cremosa por dentro. E essa aqui é a assada. Também fica crocante por fora e macia por dentro. Você pode fazer a que você preferir. Essa é uma receita típica de final de ano, mas pode ser consumida em qualquer dia, né, gente? Fica muito chique decorada assim, né? Nesta nossa receita, os únicos ingredientes que não podem faltar é o frango e a maionese. Os outros ingredientes, todos são opcionais. Você vê o que tem na sua geladeira ou o gosto das pessoas que vão consumir, aí você pode misturar. A batata palha à vontade, um peito de frango desfiado, cenoura crua ralada, cebola, tomate sem sementes, azeitonas, caldo de meio limão, cheiro verde, milho verde, maionese, creme de leite, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino em pó. Eu não falei a quantidade porque depende muito do gosto de cada um. Se você gostar mais, você coloca mais. Só o frango e a maionese que são a base da receita. E aqui nós temos ingredientes para enfeitar o nosso prato. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Vamos colocar o tomate sem sementes, a cebola, azeitonas, sempre mexendo, tá, gente? O milho verde, colocamos o frango desfiado. Nós cortamos em pedaços maiores o frango. Se você cortar pedaço muito pequeno, esfarelar ele muito, ele vai sumir na receita, que a receita vai ficar cremosa. Agora nós colocamos o sal e a pimenta do reino a gosto. Vamos colocar a cenoura ralada, ela está crua, por isso nós ralamos. Além de ficar um prato bonito, fica muito saboroso. Você pode fazer o ano todo, mas geralmente nas mesas de ceia de Natal e Ano Novo, você encontra essa receita. Colocamos o cheiro verde. Agora nós esprememos a metade de meio limão. Nessa parte aqui, você prova o tempero. Se você quiser, pode colocar qualquer outro ingrediente que você queira para temperar o nosso salpicão. O creme de leite e a maionese, você coloca também a quantidade que você preferir. Se você quiser um salpicão mais cremoso, você coloca mais creme de leite. E agora vamos colocar a maionese. A maionese também você coloca a quantidade que desejar. Essa receita ela pode ser bem cremosa ou não. Depende muito
do gosto de cada um e do costume de cada região também. Às vezes a mesma receita ela é preparada de um jeito em uma região de nosso país, em outra é preparada de outro jeito. A batata palha é aconselhável colocar na hora que for consumir, porque se ela for levada à geladeira, ela vai murchar. E é gostoso comê-la bem crocante. Nós vamos colocar agora, que nós vamos gravar. Mas se fosse para ceia de Ano Novo, de Natal, nós colocaríamos na hora em que for consumir. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Esses enfeites também são opcionais. Mas se você for colocar na mesa para ceia de Ano Novo, ou uma festa, uma comemoração, fica bonito você enfeitar. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Nós recebemos quase 800 solicitações para essa receita. É uma ótima sugestão para a sua ceia de Natal, Ano Novo, para fazer aos domingos, dia de semana e todos os dias do ano. Muito fácil de fazer, tem muitas opções. Você pode acrescentar amêndoas, uva passas, nozes, castanha, maçã verde. Então esta é a nossa receita de hoje, salpicão de Natal. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 copos de arroz, carne seca cozida e desfiada à vontade, vagem à vontade, picada em pedaços bem pequenos, cenouras à vontade, meio tomate picado sem semente, 2 colheres de sopa de cheiro verde, meia cebola picada em pedaços pequenos, meio pimentão picado em pedaços pequenos, 1 colher de café de tempero em pó sabor carne e 2 colheres de azeite de oliva. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva, nós vamos colocar a vagem. Nós colocamos a vagem primeiro porque ela demora mais a refogar. Ela está verdinha assim, gente, mas ela está crua ainda. É uma dica que eu aprendi há muitos anos com a minha avó. Se você quiser que ela fique verdinha assim, você ferve um copo de água quente, coloca uma pitada de bicarbonato de sódio e joga por cima da vagem antes de levar ela para refogar. Aí ela conserva assim verdinha. Nós colocamos a vagem primeiro, porque ela é mais dura, ela demora mais a cozinhar. Colocamos a cenoura ralada. Aqui, gente, ela já está no ponto al dente. Ela não está nem dura e nem desmanchando. Nós cortamos em pedaços pequenos, justamente para ela refogar bem rápido. Agora colocamos o pimentão. Se você tiver pimentão vermelho, pode colocar também. Colocamos a cebola picada. A carne seca cozida e desfiada. Se você não tiver a carne seca, você pode substituir por presunto ou apresuntado, peito de peru, peito de frango. Mas fica muito gostoso fazer com a carne seca. Cheirinho bom, gente. Agora nós colocamos o tomate e o cheiro verde. O que demora mais nessa receita é refogar a vagem e a cenoura. A carne seca já está cozida e desfiada e os outros ingredientes são rápidos de preparar. Vamos colocar o tempero em pó sabor carne. Aqui nós colocamos o sabor carne, porque tem carne seca. Se fosse colocar frango ou peito de peru, aí você colocaria o tempero em pó sabor frango. Pode colocar também o tempero em pó sabor legumes. Agora nós vamos colocar o arroz cozido. Tá, gente? O arroz já está cozido. Nós temos a receita já postada. Vamos misturando aos poucos assim. Sempre no fogo baixo. Se vocês forem fazer para mais pessoas, você pode dobrar a quantidade dos ingredientes. Está pronta a nossa receita. Agora nós vamos enfeitar o nosso prato.
Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Se você não gostar ou não ter no momento a carne seca, você pode substituir por outro ingrediente. Essa é uma receita caseira. Então você pode substituir, retirar, acrescentar pelo ingrediente que desejar. Nós podemos colocar também milho verde, ervilha, uva passa. Fica muito gostoso. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita é um chocotone. Nós já temos a receita postada, vamos deixar o link logo abaixo do vídeo. Uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, nozes e amêndoas à vontade. Usaremos também confeitos de chocolate e confeitos coloridos para decorar a nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela nós colocamos o leite condensado e 3 colheres de sopa bem cheia de chocolate em pó. Nós colocamos 50 gramas de chocolate em pó. Misturamos. Agora vamos levar ao fogo baixo. Agora sempre no fogo baixo nós vamos ficar mexendo aqui até ferver e soltar do fundo da panela. Não vamos colocar o creme de leite agora não. Vamos ficar mexendo aqui uns 5 minutos, tá, gente? Sem parar de mexer. Aí, gente, tá soltando do fundo da panela, olha. Agora nós apagamos o fogo. Vamos colocar 2/3 da caixinha de creme de leite. O restante nós vamos deixar para colocar depois. Misturamos bem. Nós temos que colocar o creme de leite, porque quando esfriar, esse chocolate aqui vai engrossar um pouco. O creme de leite dá cremosidade a esse chocolate. Agora vamos deixar aqui esfriando. Agora nós vamos cortar a tampa do chocotone. Nós cortamos devagar. Medimos um dedo mais ou menos da borda e fazemos um círculo com a faca, retirando o miolo do chocotone. A faca quase chega no fundo. Aí nós retiramos esse miolo e reservamos. Nós vamos usar ele novamente. Aí, gente, como que fica, olha. Fica um dedo mais ou menos para chegar ao fundo. O nosso chocolate já esfriou um pouco. Então agora nós colocamos nozes trituradas e amêndoas. Esses 2 ingredientes são opcionais, mas fica muito gostoso quando você vai morder, você sente a crocância deles. Agora nós vamos colocar o chocolate dentro do chocotone, espalhando bem nas beiradas e por cima. Agora colocamos o miolo do chocotone e apertamos assim, olha. Cobrimos com chocolate e agora nós colocamos a tampa. Apertamos bem para ela fixar bem, tá? O chocolate já esfriou, então ele endureceu um pouco. Nós guardamos aquele pouquinho de creme de leite, lembra? Então vamos colocar ele aqui agora. Aí vai dar cremosidade ao chocolate que já está um pouco endurecido. Misturamos bem. Aí, gente, ficou na consistência que nós queremos. Esses grãozinhos assim é do nozes e amêndoas, tá? Que nós colocamos. Agora nós vamos colocar essa cobertura no chocotone. Ela fica cremosa assim, essa cobertura. Depois ela vai esfriar, vai ficar um pouquinho consistente. Então nós terminamos de cobrir com chocolate e o chocotone. Agora os confeitos, variado o seu gosto. Você pode colocar granulados de chocolate. Se for para criança, você coloca confeitos coloridos. Podemos colocar outros confeitos. É opcional o enfeite, tá? Agora com papel toalha nós tiramos o excesso aqui daqui embaixo.
Agora nós vamos levar à geladeira por uns 30 minutos para ficar bem consistente essa cobertura. Só esse tempo, tá? Depois não precisa mais não. Depois ele pode ser conservado fora da geladeira. Olha que bonito que ficaram nossos chocotones, gente. Esse aqui é o que nós fizemos hoje. Nós fizemos esses outros para vocês terem uma ideia de decoração para enfeitar a sua mesa da ceia de Natal e Ano Novo. São sugestões de decoração. Você pode fazer para vender, para consumo próprio, para presentear. Agora vamos partir para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, bem macio, bem fofinho, com bastante chocolate. Muito gostosa mesmo essa receita. E a sugestão, você pode rechear tirando o miolo igual nós fazemos. Você pode cortar igual bolo, separando assim camadas e recheando as camadas. Se você quiser também, você pode pegar uma barra de chocolate, derreter no banho-maria e usar como recheio. Muito gostosa mesmo essa receita. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje é 1,5 kg de lombo suíno, pode ser qualquer tipo de carne, 3 colheres de sopa de molho inglês, 1 colher de café de tempero caseiro e 1 pitada de pimenta do reino em pó. Nós vamos usar também um tomate grande picado, meia cebola grande picada, 2 colheres de sopa de molho de tomate. Nós já temos a receita postada, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 2 colheres de sopa bem cheia de amido de milho, 1 colher de sopa de mostarda. Aqui nós temos 1 pitada de colorau, 1 pitada de alecrim, 1 pitada de pimenta calabresa e 1 pitada de orégano. Esses ingredientes aqui são opcionais, mas dá um gostinho muito bom na nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos temperar a nossa carne. Ela veio com essa manta de gordura, mas nós vamos deixar porque nós vamos selar. Então, vamos deixar essa manta, não vamos retirá-la não. Nós misturamos o molho inglês com o tempero. Misturamos. Nós vamos temperar a carne primeiro. Depois nós vamos usar mais temperos, tá, gente? Isso aqui é só para começar. Agora nós vamos selar esta carne na panela de pressão. Nós selamos todas as partes da carne. Agora nós vamos colocar o molho de tomate, a cebola, os condimentos aromáticos, a mostarda. Agora nós vamos dissolver o amido de milho em meio copo de água. Nós não podemos colocar ele puro não, porque senão empelota. E colocamos aqui dentro. Agora vamos colocar o cheiro verde. Agora nós vamos colocar água o suficiente para cobrir só um pouco a carne. Cobre tudo não. Fica assim, gente, olha. Misturamos bem. Agora nessa parte aqui vocês podem colocar o ingrediente que quiser, tá?
Nós não vamos colocar mais nada não, que já está muito bom. O amido de milho é espessante, para o molho ficar bem grossinho. A carne não fica submersa. Nós vamos tampar a panela, está no fogo alto. Quando começar a chiar esse pino aqui, aí nós abaixamos o fogo e vamos continuar no cozimento. Agora que o pino começou a chiar, nós vamos abaixar o fogo e vamos contar de 20 a 30 minutos, depende do tipo da carne que você for fazer. Aqui nós vamos contar 20 minutos para essa carne macia. Já se passaram 20 minutos que a nossa panela está cozinhando a carne. Apagamos o fogo, nós esperamos a sair a pressão, nos levantamos assim, ó, podemos abrir a panela. Olha, gente, está muito cozida, olha. Mas como eu falei com vocês, depende muito do tipo da carne. Se nós abrirmos a tiver dura, aí nós deixamos mais um tempo. Você conta o tempo a partir do momento em que o pino começa a chiar. Cheirinho bom, gente. Está bem cozido, está desmanchando, olha. Agora nós vamos partir. Agora que nós cortamos em fatia a nossa carne, é uma sugestão. Nós colocamos o molho assim por dentro. Em cada abertura nós colocamos o molho. Fica muito gostoso. Agora nós vamos decorar nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso e muito fácil de fazer. A sugestão de molho que nós demos, vocês podem acrescentar ou tirar qualquer ingrediente que quiser. Mas fica muito gostoso fazendo assim. Nós podemos colocar um pouco de molho assim. Esse caldo aqui, depois vocês podem usar quando for fazer algum legumes, pode comer com arroz. Fica muito gostoso. E aqui são sugestões de acompanhamento. Um arroz, uma salada. Fica muito gostoso mesmo essa receita, muito fácil de fazer. Então esta é a nossa receita de hoje. Carne de panela muito fácil. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de molho de tomate, nós já temos a receita postada, um copo de água, cheiro verde à vontade, um tomate grande picado, 2 colheres de sopa de pimentão verde, uma cebola grande picada, 1 colher de café de tempero caseiro, uma pitada de orégano, uma pitada de pimenta do reino em pó e uma pitada de pimenta calabresa. E 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Usaremos também 1,5 kg de batata bolinha. Essa batata pequena aqui, ela está cozida em água e sal. Nós podemos fazer com a casca e sem a casca. Aqui nós vamos fazer com a casca, que tem muita vitamina na casca, gente. 150 gramas de queijo mussarela e 50 gramas de queijo parmesão ralado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo médio, nós vamos colocar o azeite de oliva. Colocamos a cebola. Vamos esperar ela dourar um pouquinho. Colocamos o tomate, o pimentão. Vamos colocar o tempero caseiro, o orégano, a pimenta do reino em pó e a pimenta calabresa. Colocamos o cheiro verde, o molho de tomate. Nós misturamos a cada ingrediente colocado, tá, gente? Colocamos o copo de água, nós abaixamos o fogo e vamos deixar por 10 minutos para engrossar esse caldo. Aí, gente, nós deixamos 10 minutos e o molho engrossou bem. Agora apagamos o fogo. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós colocamos na forma um pouquinho do molho. E agora nós colocamos a batata. Nós colocamos o restante do molho. Colocamos a mussarela e polvilhamos com queijo parmesão ralado. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos.
apenas para derreter o queijo, porque a batata e o molho já estão cozidos. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Está até borbulhando, olha, gente. Agora vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Agora vamos parti-lo para vocês verem, olha. A batata fica com gostinho do tempero, do queijo. Fica muito gostosa mesmo essa receita. Serve acompanhamento de um arroz, uma salada. Nós recebemos mais de 200 sugestões de uma receita de batata no forno que seja muito fácil. Aí, gente, o queijo derrete. Olha que delícia. Então, esta é a nossa receita de hoje. Receita muito fácil com batatas no forno. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de iogurte natural, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e aqui nós temos um envelope de suco em pó no sabor da fruta que você vai fazer. Se você não tiver o suco em pó, pode ser gelatina também em pó. Você pode fazer com a fruta de sua preferência. Aqui nós vamos fazer de pêssego. E a cereja para enfeitar, é opcional. Se você não tiver também, não precisa. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar no liquidificador o leite condensado, o iogurte natural, o creme de leite e o suco sabor pêssego em pó. Agora vocês vão saber por que chama sobremesa de preguiçoso essa receita, porque ela é muito fácil de fazer. Nós vamos bater no liquidificador por 3 minutos. Olha a consistência que ele tem que ficar, gente, assim, bem cremoso. Dependendo da potência do seu liquidificador, pode demorar 2 minutos, 3, mas tem que ficar assim, bem cremoso. Esse pêssego aqui nós compramos em lata. Nós retiramos o líquido, então nós picamos e reservamos alguns para enfeite. Mas você pode fazer também com morango, com abacaxi, com a fruta de sua preferência. Nós podemos fazer também em travessas ou em potinhos individuais. Nós vamos colocar em tacinhas individuais. Olha como ele fica cremoso, gente. Nós colocamos só um pouquinho no fundo de cada tacinha. Nós estamos acostumados a fazer essa quantidade aqui, dá para 5 tacinhas. Mas se você não estiver acostumado com essa receita, você vai fazendo aos poucos, uma por uma, tá, gente? Agora nós colocamos a fruta que nós picamos por cima do creme. Você pode fazer de morango também. Você pica o morango e coloca assim no lugar onde nós estamos colocando o pêssego. Essa quantidade de pêssego aqui é de uma lata, mas a quantidade fica de preferência de vocês. Então nós colocamos aqui nas tacinhas o pêssego que nós picamos. Agora nós vamos completar com o creme. Vamos colocar assim em todas as taças. Agora nós vamos levar à geladeira por 30 minutos. Você pode deixar mais tempo, porque quanto mais endurecido estiver o creme, mais gostosa fica a receita. A geladeira, tá, gente? Não é no congelador, não, na geladeira. Aqui, gente, nós deixamos por 2 horas, que fica mais consistente, muito mais gostoso. Mas se você tiver com pressa de comer, em 20 minutos ela já vai começando a ficar durinha. Agora nós vamos enfeitar com as frutas de nossa preferência. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E fazendo assim numa taça, cada um pega a sua quantidade, se tiver mais gente. Você pode fazer também numa travessa grande, enfeitar do jeito que você quiser. Pode fazer de abacaxi, de morango. Muito gostosa essa receita. Esse creme é muito gostoso, vale a pena vocês fazerem. Então essa é a nossa receita de hoje, sobremesa de preguiçoso. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1 litro de água, nós vamos aquecê-la, 6 gramas de gelatina incolor e sem sabor, 100 gramas de gelatina sabor morango. Usaremos 3 bandejas de morango,
Nós vamos separar os mais bonitos para decorar. E essa forma aqui, ela é encontrada em lojas de artigos de festa. Ela mede 18 centímetros de diâmetro e 7 centímetros de altura. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos higienizar os morangos e cortá-los. Aí, gente, então ficaram assim os morangos. Esse daqui nós cortamos a metade. Esse aqui foi cortado em pedaços menores. E esse aqui continuaram inteiros para decorar o nosso prato. Nós vamos hidratar a gelatina incolor e sem sabor. Geralmente a embalagem vem com 12 gramas. Nós vamos usar 6 gramas na nossa receita. Então vamos usar a metade da água indicada na embalagem. Vamos reservar essa gelatina aqui para ela poder hidratar. Em uma vasilha nós colocamos a gelatina em pó sabor morango. Nós falamos 100 gramas de gelatina, porque dependendo da marca, é a quantidade que vem em cada embalagem. Aqui nós usamos 4 envelopes de 25 gramas. Tem marcas que tem 35 gramas. Aí você usa 3 caixas. Despejamos 1 litro de água quente. A dica dessa receita é usar metade da água recomendada na embalagem, para ficar uma gelatina mais consistente. Misturamos bem. Vamos deixar esfriar essa gelatina. Nós aquecemos um pouco de água. Quando ferver, nós apagamos o fogo. E colocamos a gelatina incolor e sem sabor aqui dentro, como se fosse um banho-maria. Só o calor da água quente vai dissolvê-la. Aí, gente, derreteu. Agora misturamos a gelatina incolor e sem sabor na gelatina de morango. Misturamos bem. Agora nós vamos começar a montar a nossa receita. Nós pegamos os morangos maiores e colocamos no meio assim. Nós forramos o fundo da forma com os morangos. Você pode decorar do seu jeito. Nós colocamos virada assim para cima, que depois nós vamos colocar a gelatina, ela vai endurecer e fica muito bonito. Nós vamos colocar só um pouco da gelatina. Esse pouco de gelatina que nós colocamos aqui, ele vai firmar os morangos no fundo da forma. Nós não podemos colocar tudo de uma vez, essa quantidade toda de gelatina, não, porque senão o morango vai subir. Tem que ser assim aos poucos. Vou colocando as camadas e colocando gelatina. E vamos levar ao congelador por 5 minutos, apenas para endurecer essa gelatina aqui e segurar os morangos no fundo. Aí, gente, a gelatina endureceu. Vamos continuar montando os morangos na forma. Colocamos dos lados assim. Aí, gente, nós colocamos assim dos lados. Agora vamos colocar os picados aqui no meio. E a gelatina não endurece não, porque ela está em temperatura ambiente. Colocamos bem devagar para o morango não subir. Vamos levar novamente ao congelador por mais 5 minutos para fixar esses morangos aqui nas beiradas. Aí, gente, endureceu a gelatina. Ela fixou bem os morangos aí. Agora vamos colocar o restante dos morangos. Agora colocamos a gelatina. Agora vamos levar ao congelador para a gelatina endurecer e fixar essa última camada de morangos. Aí, gente, endureceu. Agora colocamos o restante da gelatina por cima. Aí, gente, nós enchemos até na ponta, olha. E agora nós colocamos um prato assim por baixo. Agora nós vamos levar à geladeira, não é congelador não. Vamos deixar lá por 12 horas para ficar bem consistente para depois desenformarmos. Já se passaram 12 horas que nossa receita estava na geladeira. Olha que bonito, gente. Bem consistente. Por isso que é bom deixar o tempo suficiente, porque nós vamos desenformá-la. Agora, com a ajuda de uma tesoura pequena, essa tesoura aqui higienizada nós usamos apenas para culinária. Nós fazemos um furo assim para entrar ar. A partir do momento que entra ar aqui, olha, como é que vai soltando da forma, olha. Aí, gente, quando vai ficando branco assim, que vai soltando, olha.
Nós vamos cortando a parte de cima assim. Quando entra ar na forma, a gelatina vai desprendendo. Por isso que nós enfeitamos os morangos assim pro lado, ó. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonita a nossa receita, gente. Muito fácil de fazer. É só seguir o passo a passo. Uma sobremesa deliciosa. Fica bem consistente. Você pode fazer em forma comum também. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou. O morango, ele absorve o sabor da gelatina. Muito gostoso mesmo. Você pode fazer com outras frutas. Então essa é a nossa receita de hoje. Gelatina dos deuses. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 250 gramas de massa tipo rigatoni. Nós vamos cozinhá-la ao dente. Ela não fica nem crua, nem cozida. Fica neste ponto aqui, ó. Fica macia e depois nós vamos levá-la ao forno. 100 gramas de queijo prato, 100 gramas de presunto, queijo parmesão ralado à vontade e molho de tomate à vontade. Nós já temos a receita postada do molho de tomate. Nós cortamos o presunto e o queijo em tamanho que caiba dentro da massa. E nós vamos fazer um rigatoni recheado. Então nós colocamos assim, ó. Tá vendo? Ele fica assim na massa. Nós podemos fazer só com queijo ou só com presunto. Se o tamanho que você cortar passar, você corta para ficar bem rente, fica mais bonito fazendo assim. Podemos fazer também com um pedaço de presunto e um pedaço de queijo prato. Então podemos fazer só de queijo prato, ou então queijo mussarela também. Você pode substituir o queijo prato por mussarela, só de presunto, ou então misturado, um pedaço de presunto e um pedaço de queijo prato. Agora vamos fazer assim com toda a massa. Então nós estamos terminando de rechear a massa rigatoni. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Em uma travessa nós vamos colocar um molho de tomate. Pode ser qualquer travessa que possa ser levada ao forno. Agora nós vamos colocar a massa por cima do molho. Essa quantidade de massa que nós estamos fazendo, dá para fazer 2 camadas. Então agora nós vamos colocar o molho de tomate por cima dessa primeira camada. Vamos colocar a segunda camada de massa. Se for uma forma alta, dá até 3 camadas, tá? Depende muito do tamanho da forma, da quantidade de massa que você for fazer. Nós cozinhamos 250 gramas de rigatoni, mas geralmente durante o cozimento, alguns abrem. Agora nós cobrimos com molho de tomate. Agora nós vamos polvilhar com queijo parmesão ralado. Podemos colocar a quantidade que quisermos. Nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Apenas para derreter o queijo e acabar o cozimento do macarrão. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Muito saborosa. O queijo derreteu, a massa ficou bem cozida e serve como acompanhamento ou como prato único. Essa é uma receita italiana que foi adaptada para o paladar brasileiro. Então nós podemos fazer com recheio de carne moída, recheio de frango, de palmito, atum, sardinha, bacalhau, camarão, bacon. Fica muito gostoso você fazer também com um macarrão que chama cannelloni. É parecido com esse. E o molho também você pode fazer com molho branco, com molho de tomate, com molho barbecue.
Nós podemos fazer com rigatone recheado ou não. Tem várias opções desse mesmo macarrão. Para fazermos o creme de chocolate, nós vamos usar 400 ml de leite comum, meio copo de chocolate em pó, uma caixa de leite condensado, 3 colheres de sopa de amido de milho e 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Para fazermos o creme branco, nós vamos usar 400 ml de leite comum, meio copo de amido de milho, 2 gemas, é só a gema, tá, gente? A clara não. 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 1 copo de açúcar e 1 colher de sopa de essência de baunilha. A essência de baunilha é opcional, ela é para saborizar o nosso creme. Usaremos também 1 caixinha de morango, 2 caixinhas de gelatina em pó sabor morango, e meio litro de água. Nós vamos aquecê-la. Usaremos também 300 gramas de biscoito champanhe. Se você quiser, pode usar o biscoito maisena, biscoito Maria. E uma forma de preferência que abra dos lados. Se você não tiver essa forma, você pode fazer em forma de vidro. Essa daqui, ela mede 25 centímetros de diâmetro por 7 de altura. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós colocamos a metade do leite. O leite está em temperatura ambiente. E colocamos o amido de milho. Vamos misturar bem para dissolver o amido. Colocamos o restante do leite, o chocolate em pó, a manteiga ou margarina e o leite condensado. Agora nós levamos ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até ficar uma mistura homogênea, até ferver e soltar do fundo da panela. Sempre no fogo baixo, tá, gente? Aí, gente, ele está soltando do fundo da panela. Nós apagamos o fogo. Gente, vocês estão vendo que o biscoito ele passa da altura da forma. Então, nós vamos cortá-lo para ele ficar mais ou menos na altura da forma, tá? Vai ficar nessa altura assim, ó. Agora nós colocamos um pouco do creme de chocolate nos cantos da forma, para segurar os biscoitos. Então nós colocamos o biscoito em pé assim, ó. Por isso que nós colocamos um pouco de creme, para segurá-lo. Nós misturamos bem e colocamos aqui no meio. Tem que misturar, porque nesse tempo ele já esfriou e pegou consistência. Agora os biscoitos que sobraram, nós colocamos aqui no meio. Agora nós vamos levar à geladeira, não é congelador não, tá, gente? Na geladeira, enquanto vamos fazer o segundo creme. Em uma panela fora do fogo, nós colocamos a metade do leite. O leite está em temperatura ambiente, tá? Colocamos o amido de milho e misturamos bem para dissolvê-lo. Nós colocamos o restante do leite, o açúcar, a manteiga ou margarina, colocamos as 2 gemas e misturamos bem. A essência de baunilha eu gosto de colocar depois. Agora no fogo baixo, nós vamos ficar misturando aqui até ferver. Aí, gente, já está engrossando.
Não podemos parar de mexer não, senão empelota. Quando começar a soltar do fundo da panela, nós apagamos o fogo. É muito importante a consistência desse creme, tá? Se você não deixar cozinhar o suficiente, ele não fica consistente. Aí, gente, já está bem cozido, soltando do fundo da panela. Este é o ponto. Apagamos o fogo. Agora que nós colocamos a baunilha e misturamos bem. O creme já esfriou um pouco. Então nós vamos colocar por cima deste que estava na geladeira. Aí, gente, como que fica? Agora nós vamos levar à geladeira enquanto nós fazemos a gelatina. No modo de fazer, escrito na embalagem da gelatina, fala que você tem que fazer com 250 ml de água fria e 250 ml de água quente para cada caixinha. Nós vamos usar somente 250 ml de água quente para a gelatina ficar mais consistente. Então, como nós vamos usar 2 caixinhas, aqui tem meio litro de água quente. Despejamos os 2 envelopes. Não vamos colocar água fria não, tá? Somente água quente. Misturamos bem para dissolver o pó. Vamos deixar essa gelatina começar a endurecer para continuar a receita. Nós higienizamos os morangos. Alguns nós deixamos inteiro para enfeitar. Os outros nós cortamos ao meio. Aí, gente, quando a gelatina começa a ficar assim nesse ponto, ela já está engrossando, ó. Aí que nós despejamos na forma com o creme. Não pode despejar enquanto ela estiver mole, não, porque senão ela derrete o creme, tá? Aqui, ela está um pouco consistente. Aí nós despejamos na forma onde está o creme. Não põe tudo não, põe só a metade. Aí colocamos os morangos para enfeitar. Depois que colocarmos os morangos, nós vamos colocar o restante da gelatina, cobrir com plástico filme e levar para a geladeira por no mínimo 8 horas. Essa receita é bom fazer de véspera para ficar bem consistente. Já se passaram 8 horas que a nossa receita estava na geladeira. Agora nós passamos uma fita assim para enfeitar e segurar também os biscoitos, né? Mas se você quiser, não precisa colocar fita não, tá? Que bonito ficou nossa receita, né, gente? Dá até pena de parti-la. É bom fazer de véspera para ela ficar mais consistente. Geralmente eu faço no sábado para ser saboreada no domingo. E a dica dessa receita é você deixar cozinhar bem os cremes, tá? Para ele ficar bem consistente. Agora vamos partir para vocês verem como ficou. Olha, gente, que bonito que ficou, olha. Ficou bem consistente. Por isso tem que deixar cozinhar bem os cremes, tá? Para ele ficar nessa consistência assim. O creme de chocolate, o creme branco, os pedaços de biscoito que nós colocamos aqui, ó, aqueles quebrados, os morangos e a gelatina. E se sobrar, você guarda na geladeira, tá? Que é uma receita gelada. Para o lanche, para uma visita, para uma festinha. Muito boa essa receita mesmo.